Olá, moçada do bem. Hoje nós estamos aqui na fazenda Santa Maria do Monjolinho. É uma fazenda de 1800, depois nós vamos ver direitinho. E aqui é um patrimônio histórico. 1887, meu marido acabou de falar agora. Meu neto tá falando, meu netinho. E aqui é uma fazenda onde tinha escravos, é uma região de canavial. E depois nós vamos mostrar tudo pra vocês. É uma viagem muito legal, ok? Uma viagem no tempo. Um beijo. Então aqui é onde os escravos espalhavam o café. Uma área bem grande e um sol muito forte. Mas hoje é dia de passeio, imagina um dia de trabalho como esse. Para vocês terem uma base, a fazenda ela é construída de uma forma que os grandes fazendeiros, né, os grandes senhores da escravatura, podiam ver todo o plantio do canavial. Então, para vocês terem uma base, a vista é realmente para ver toda a vista, todo o trabalho escravo. Aqui nós estamos na entrada da Casa Grande, que seria, né? E a fazenda, ela vive de recursos de entrada. Então tem um restaurante, uma comida caseira. Então tudo é cobrado para poder estar trazendo um pouco da história do passado, da escravidão, e virou um patrimônio histórico. Mas é uma pena, né? Porque precisa de investimentos, mas nós estamos aqui para mostrar um pouco da história. Ele era um produtor de café de Campinas, tá? Ele já tinha uma fazenda produzindo café em Campinas. Aí ele vem para cá e vê que as terras daqui eram mais férteis que a dele lá, ou seja, café de melhor qualidade. O que ele faz? Ele vende as terras dele de lá e vem para cá, compra essa fazenda aqui, tá? Ele chegando aqui, isso aqui era uma mata, tá? Imagina você chegar num lugar, era uma mata virgem. Então ele chegou para formar a fazenda, ele ia ter que formar essa fazenda e produzir o café dele.
Então a primeira construção que se teve aqui foi a senzala, tá? Porque ele veio, ele e a esposa, e 60 escravos. Ah, 60 escravos, ele vem para cá. Então a primeira construção é a senzala. Tem a senzala, paralelo com a senzala é a casa deles, tá? É a casa que ele construiu. Então ele vem e começa a desmatar a fazenda e formar a fazenda. Constrói a senzala para abrigar os escravos e a família, ele e a esposa, e começa a formar fazendas. Isso aqui é uma das ferramentas utilizadas para o desmatamento, chamado prensador, tá? Como ele funciona? Fica uma pessoa de cada lado para serrar isso toras grandes, de grande porte. Não é árvores pequenas, árvores de grande porte. As árvores menores eram derrubadas a machado, essas coisas. Aí o que acontece? Ele forma essa fazenda e começa a produzir café. Tá? Até então, a produção de café no interior paulista todo era feita de mula até o Porto de Santos. Então vocês imaginem 50, 60 mil sacas de café sendo levados daqui até Santos no lombo das mulinhas. Tá? Era assim que se levava o café até lá. Então tinha-se perda de grãos, os grãos apodreciam, tinha uma perda grande. Então Dom Pedro vem para o interior paulista com qual intuito? Dom Pedro vê que a produção do café do Brasil está focada no interior paulista, ele vem, reúne todos os produtores de café com o intuito de fazer uma automatização desse transporte, fazer a proposta de implantar uma linha férrea. A Maria Fumaça está exposta lá na estação, era aquela que ela foi comprada. Qual foi a proposta dele? A proposta dele foi comprar a Maria Fumaça e a implantação dos trilhos das estações. Isso arcado com todos os produtores de café e iam bancar essa. Então reuniu todos, dividiu entre eles o custo. Quem tinha o poder aquisitivo para se beneficiar, se beneficiou. Então passava na fazenda dele. Por isso que tem a estação. Aí Dom Pedro comprou a máquina e os fazendeiros implantaram os trilhos e construíram as estações. Tá? Com isso, Teodoro faz o que? Ele aproveita esse ensejo da presença de Dom Pedro, que era o único que tinha o poder de dar título para alguém, título de barão. Só ele podia dar título, nem mais um, nem mais ninguém. E faz um particular com Dom Pedro e pede para Dom Pedro o título de barão do café. Quem era barão do café naquela época era cara poderosíssimo. Se você chamava de barão, você era poderosíssimo. Não sei, você era muito rico. E Dom Pedro pergunta para ele o que ele fez de benefício para a cidade, para que ele conseguisse aquele título. Ele falou, olha, eu não fiz nada, eu sou um produtor, eu já tenho minha produção de café, mas na cidade eu não investi até hoje, não fiz nada. Aí ele fala, então eu não posso dar esse título, não tem como você receber esse título. Então ele faz uma proposta para Dom Pedro, ele fala, olha, vamos fazer o seguinte, o senhor vai voltar daqui 2 anos, eu vou te fazer uma proposta. Eu vou construir um palacete, tá, na minha propriedade, vou construir uma olaria, que é uma fábrica de tijolos, e vou comprar uma máquina de beneficiar café, que poucos produtores da região tinham. É a máquina que faz o processo de tirar o café da natura e passar para a semente. Tá? E Dom Pedro falou, bom, se você conseguir fazer isso nesse curto espaço de tempo, eu te dou o título. Então, ou seja, ele veio obcecado com essa ideia de ser barão do café. Aí o que ele fez? Gente, no Brasil não existia nada nessa época, tá? Não existia tijolo, não existia tinta, não existia cimento, não existia nada disso. Por isso que todos os prédios que vocês verem da época do café, os vidros, não existia vidro, os vidros são para a parte de fora da janela, tá? Das vidraças. Por quê? É símbolo de nobreza. Quem tinha vidro era muito rico, tá? Por isso que são para a parte de fora. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a construir isso aqui. Aqui nós temos uma amostra do tijolo, que era da olaria aqui, tá? O tijolo da época, que esse palacete é construído todo com esse tijolo aqui. E como era a forma? Essa aqui é a forma. Ah, a forma. Tá? E esse aqui é o tijolo nosso. Os escravos que sim, os escravos que formavam os tijolos. Então vocês veem a largura das paredes, como eram feitos os prédios naquela época. Se fazia uma parede muito larga embaixo, muito forte, e a parte superior era construída uma parede no meio dessa parede. Tá? Não era igual ao nosso de hoje, que tem amarração de ferro, você ergue um sobrado parede sobre parede. É assim que era feito. Então a parte de cima é muito leve, é tudo madeira, o piso é madeira, tudo pelo fato de ser leve, para dar sustentação ao prédio. Aquelas casas do centro, o mesmo sistema? Sim, a maioria delas é o mesmo esquema. É o mesmo sistema.
Aí o Teodoro o que ele começou a fazer então? Ele começou a pegar a produção dele de café, ele dava para o banco comprava tudo que ele precisava para fazer isso aqui. E ele começou a fazer isso. Então ele pegava a produção, dava para o banco, o que você precisa? Comprava tudo importado e vinha para cá. Tudo importado, tá? Tudo de fora, tudo da Europa, nada, não tinha nada no Brasil. E nesse intervalo de tempo que acontece a abolição, tá? Abolição dos escravos. Ele é obrigado a libertar os escravos dele. A abolição, ela é uma coisa meio que simbólica. Sim. Entendeu? Claro. Porque assim, quando foi assinada a lei, olha, você era obrigado a libertar, mas muitos escravos não tinham para onde ir, não sabiam o que fazer, então eles às vezes permaneciam no mesmo lugar. Só que eles já sabiam que tinham que ser libertos, então tinha um pessoal que vinha, que era obrigado, e ele perde a mão de obra. O que acontece com ele? Ele quebra. Já estava quebrado, ele já estava devendo isso aqui tudo. Aí ele dá mais uma quebrada. Aí, 2 anos depois, o que acontece? Vem a troca monarquia-república. Dom Pedro é convidado a se retirar do país. E aí ele fez Ou seja, o Barão do Café. Exatamente, o sonho dele de ser Barão do Café foi por água abaixo. O que aconteceu com o Teodoro? Dizem que ele perdeu a fazenda para o banco, de porteira fechada. Dizem que ele saiu daqui com 2 malas na mão e a esposa foi embora a pé. Tá? Essa fazenda ficou aqui parada, prontinho, esse palacete prontinho, mobiliado, tudo pronto. Ficou os pés de café produzindo, ficou parado. Até então. Aí depois eu vou fazer a introdução. Então nós vamos às peças agora. Os escravos que não eram escravos também ficaram. Os escravos, depois que a fazenda foi arrendada para o banco, os escravos foram obrigados a se retirar da fazenda. Ficou vazio. Tinha vazio. Tá? Então o que a gente tem aqui? Aqui, primeiramente, as peças da senzala, tá? Na verdade, pessoal, a senzala só tinha um caldeirão. Esses caldeirões são amostra, não tinha vários recipientes. Eles usavam muito cabaça, essas coisas, mas caldeirão mesmo só tinha um. Tá? Isso aqui são objetos de castigo. Então, isso aqui é para prisão de pescoço e braços. Isso é para prisão de braços e pernas, tá? Para castigo. Eles passavam tempos presos nisso para castigo. Aqui tem uma coisa muito interessante. Isso aqui são objetos que eles traziam das viagens feitas para o exterior, tá? Cada lugar que eles iam, eles traziam esses objetos. Aqui tem uma coisa bastante interessante. Eu ia perguntar o que é isso? Isso aqui é uma casca de tatu. Isso aqui é um animal em grande abundância que nós temos aqui. Então, que era assim, os escravos, a senzala era um barracão, o fundo tinha-se um coxo, tá? Um coxo igual de animais. Então no final do dia se jogava a alimentação básica deles era farelo de milho, tá? Então, como eles faziam para complementar essa alimentação, eles caçavam durante o trabalho, isso tudo escondido, tá? Ninguém podia ver. Então eles montavam as armadilhas, caçavam, e tatu, como era em abundância, eles conseguiam pegar muitos. Eles caçavam, levavam escondidos para a senzala, tá? E depois que todo mundo dormia, eles preparavam esses animais. Então, essa casca aqui, quando a senzala foi dividida em casas para receber os imigrantes, que aí não tinha mais mão de obra, a imigração veio em massa, italianos, espanhóis. E foi encontrada muitas cascas dessas enterradas no chão da senzala. Então, como eles preparavam os tatus? Eles pegavam o próprio tatu, tá? Uma casca dura. Eles colocavam na brasa e preparavam um tatu aqui dentro para comer. Outra coisa também, a feijoada. O que é feijoada? A feijoada eram os restos do porco que não interessava para os donos, para os barões, que não interessava para eles. Orelha, pé, miúdos, eles jogavam na senzala. Aí eles pegavam esses miúdos no caldeirão. Geralmente a nossa feijoada tem a tradição do feijão, mas geralmente eles usavam milho. Cozinhavam com milho e faziam a feijoada, a nossa famosa feijoada, tá? Esse sino já é usado mais na imigração, da época da imigração, que eles usavam para... o sino é um som que ecoa muito longe. Então, você estando lá no final da fazenda, de 600 alqueires, você não ouvir o barulho. É para entrada do trabalho, saída do trabalho, horário de almoço, entendeu? Olá, tudo bem? E o Teodoro comprou para receber Dom Pedro, tá? Peças de jantar, é tudo prataria que ele comprou para
com o intuito de receber Dom Pedro para que ele chegasse aqui. Isso aqui é uma panela de barro usada muito por imigrantes, principalmente. Esse pote também é presente na casa de todos os imigrantes, era um pote usado para guardar água potável. Tá? Essa parte você fez é muito interessante do café. Do café. Então, aqui nós temos o processo do café, tá? Ou seja, o processo do café, aqui é o café in natura, café em coco. Por que eles falam em coco? Porque essa casca, ela parece a casca do coquinho, que envolve a semente do café, desse coquinho dos coqueiros, é uma fibra. Então, o que a máquina de beneficiar faz? Ela tira o café do coco, da casquinha, e transforma o café em grão, deixa o café limpinho daquele jeito, e separa o grão por tamanho. É que a máquina, a gente não tem acesso a ela, é ali, ela fica ali, não tem aquele duto ali. E ela é incrível, é uma máquina inteira de madeira, que ela separa o grão por tamanho, é incrível. Pessoal, o processo de torragem do café é outra máquina que faz, tá? A máquina iniciar não trabalha com a torragem. Aqui embaixo nós temos alguns objetos de uso doméstico, produção doméstica, tá? Moedor de café, é um moinho que você moe para virar o pó, para você fazer o café na hora. Usava-se muito antigamente isso, né? Você moía na hora e fazia o café na hora. Isso aqui é um torrefador para torrar o café, você colocava a brasa dentro daquela panela e os grãos ali dentro e ficava girando. Outro torrefador embaixo, tá? As chaleiras e os bules utilizados. Aqui, pessoal, essa panela aqui é uma panela usada para pagamento dos imigrantes. Os imigrantes trabalhavam em troca de parte da produção, tá? Então ela é usada para o pagamento dos imigrantes, ou seja, 50 litros equivale a 30 quilos de café. Eu não sei dizer exatamente quanto que eles recebiam por pessoa, tá? Mas eles trabalhavam por parte da produção. Então eles vendiam junto com os proprietários. Pilão deve ser bastante famoso para todos, tá? O que é isso? Isso aqui é um aparador. Isso aqui é um lugar onde se colocava guarda-chuvas e chapéus quando você entrava na casa. Aqui, ó, nós temos a fazenda, mas é uma coisa mais atual. A fazenda tem um histórico de criação de gado leiteiro. Ela foi uma fazenda leiteira em um certo período. Isso em 1960. Né? Então, ela tem esse histórico. Isso daqui são troféus, prêmios conquistados com esses animais, tal. Cavalos também. Cavalos, mas já é bastante atual, tá? Aqui, pessoal, essa sala foi feita exclusivamente para receber Dom Pedro. A primeira sala que ele viria quando ele chegasse aqui era essa, tá? Coitado. Então, aqui vocês podem ver que a pintura é mais detalhada, especial. Esses móveis, essa madeira chama wire. Quem desenvolveu essa técnica é um alemão. Essa madeira ela é entortada no vapor e fabricada esses móveis. Eram os móveis top da época, os móveis mais caros que tinha na época. Ele comprou para receber Dom Pedro, tá? Aí eu vou fazer para vocês agora. Esse quadro, quando vocês estiverem na sala, ele vai estar observando vocês, tá bom? Podem fazer o teste. Eu vou fazer para vocês agora a introdução da família Souza Campos, que está aqui até hoje. Esse objeto aqui, tá? Que é chamado namoradeiro. Da Europa. Esse objeto era utilizado para se namorar. Então, como se namorava naquela época? Sentava-se a menina aqui, o menino aqui, os pais se sentavam do lado, estavam conversando com eles, o que é namoro? O volume, como funciona o volume desse aparelho? O volume